Enquanto servia vinho, ela atendeu em italiano. O latino mafioso sorriu. "Quero essa mulher agora!" A frase ressoou no elegante restaurante italiano em São Paulo, como um trovão em um dia ensolarado. Os olhares dos clientes se voltaram para a mesa onde Bianca Moretti estava. O ambiente, repleto de risos e o aroma de massas frescas, contrastava com a tensão que se formava ao redor dela. Bianca, uma mulher de 28 anos, estava acostumada a lidar com diferentes tipos de pessoas. Com seus cabelos castanhos levemente ondulados que caíam sobre os ombros e olhos verdes que refletiam uma mistura de determinação e sonhos, ela se destacava. Seus dias eram dedicados a atender mesas, mas seu coração pulsava por algo maior, o desejo de se tornar sommelier. O trabalho no restaurante era uma forma de sustentar sua família, mas também uma batalha constante contra suas desilusões amorosas. A mesa em que Bianca estava atendendo era ocupada por um grupo barulhento, mas seu foco foi rapidamente desviado ao encontrar o olhar de Luca Romano. Ele era um homem que exalava confiança, com um sorriso charmoso que poderia derreter qualquer coração. Com sua pele morena e traços marcantes, ele parecia ter saído de um filme de Hollywood. Luca, um mafioso de origem italiana, havia se mudado para o Brasil para expandir os negócios da família. Mas por trás do poder e do charme havia inseguranças que poucos conheciam. Enquanto Bianca servia o vinho, o olhar de Luca a seguia com interesse. Quando ela respondeu em italiano, uma língua que ele amava ouvir, ele se inclinou para a frente, sua voz carregada de um magnetismo irresistível. "Quero essa mulher agora!" O que era para ser uma simples troca de serviço tornou-se um momento de tensão palpável. O grupo à mesa, inicialmente distraído, agora observava com curiosidade, enquanto Bianca sentia seu coração acelerar. Era um convite, uma proposta que a fazia sentir-se exposta e intrigada. Ao lado de Bianca, Clara Carvalho, sua melhor amiga, percebeu a química instantânea entre os dois. Clara, uma artista plástica cheia de vida, sempre encorajou Bianca a seguir seus sonhos. Mas, naquele instante, uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. "Bianca, cuidado, esse mundo é perigoso", sussurrou, lembrando-a da natureza arriscada do homem que acabara de encantá-la. Enquanto isso, Vitor Mendes, o ex-namorado de Bianca, estava presente na mesa observando a cena com um olhar de desaprovação. Vitor era ambicioso e ciumento, ainda nutrindo esperanças de reconquistar o coração de Bianca. Ele se lembrava do brilho nos olhos dela, que havia diminuído desde que se separaram. Agora, ver Luca atraindo sua atenção despertava nele um turbilhão de emoções. A atmosfera do restaurante, antes vibrante, parecia agora carregada de tensão. As luzes brilhantes refletiam os sentimentos conflitantes de Bianca. Ela se sentia dividida entre a atração por Luca e o temor de se envolver com alguém que pertencia a um mundo tão diferente do seu. A vida cotidiana que ela conhecia, com suas responsabilidades e desafios, parecia ameaçada pela possibilidade de um romance intenso e potencialmente perigoso. Enquanto Bianca tentava encontrar palavras para responder ao encantador mafioso, sua mente girava em torno das consequências desse encontro. O que significaria para sua vida? E se Clara estivesse certa? O olhar de Luca, no entanto, era irresistível, e a forma como ele a observava fazia seu coração bater mais rápido. Ele não era apenas um homem comum, havia uma aura de mistério que a atraía e a amedrontava ao mesmo tempo. Os clientes continuavam a conversar ao fundo, mas para Bianca, o mundo ao seu redor havia se tornado insignificante. O que começava como uma simples troca de serviços no restaurante poderia se transformar em algo muito mais profundo. E assim, enquanto o vinho escorria suavemente para a taça, Bianca se viu na linha tênue entre a segurança e a paixão, entre o conhecido e o desconhecido. O que ela escolheria? Enquanto o eco da declaração de Luca ainda pairava no ar, Bianca se viu paralisada por um turbilhão de emoções. O olhar intenso dele a penetrava, como se ele pudesse enxergar sua alma. Ao mesmo tempo, a insegurança a consumia. O que significava aquilo? Um capricho de mafioso ou algo mais profundo? O coração dela batia acelerado, mas a razão gritava para que ela mantivesse distância.
Clara, sua melhor amiga, estava a poucos passos de distância, observando a cena com uma expressão de preocupação. Bianca voltou-se para ela, buscando apoio. Clara sempre foi seu porto seguro, a voz da razão nos momentos em que seu coração parecia querer tomar decisões precipitadas. Bianca, isso não é uma boa ideia. Clara sussurrou, se aproximando. Sua voz carregava um tom de urgência. Ele é perigoso, você sabe disso. Eu sei, Clara, mas... Bianca hesitou, olhando novamente para Luca, que a observava com um sorriso provocador. Existe algo nele. Eu não consigo explicar. Não se deixe levar por essa atração. Esse mundo não é para você. Aquelas palavras ecoaram na mente de Bianca, enquanto ela se afastava de Clara, tentando ignorar a tensão crescente. O olhar de Luca não saía de sua mente. Ele era como um imã, atraindo-a de maneira irresistível. Mas a lembrança de seu passado, das desilusões que havia enfrentado, lhe trouxe um frio na barriga. Enquanto isso, na mesa ao lado, Vitor Mendes, seu ex-namorado, observava a cena com um olhar de ciúmes contidos. Ele ainda nutria esperanças de reconquistar Bianca, mas a presença de Luca era uma ameaça direta. Vitor se levantou e com um sorriso forçado se aproximou da mesa de Bianca. «Oi, Bianca!» cumprimentou, tentando manter a compostura. «O que você está fazendo aqui sozinha?» «Eu estou apenas trabalhando», respondeu Bianca um pouco embaraçada. O tom de Vitor era familiar, mas algo em sua postura parecia diferente. Ele estava mais assertivo, mais determinado. «Você sabe, eu estava pensando em nós dois. Podemos conversar?» Vitor insistiu, olhando para ela com um brilho de esperança nos olhos. Bianca sentiu um nó se formar em seu estômago. O que ele queria? Reatar um relacionamento que ela já havia decidido deixar para trás? Antes que pudesse responder, Luca se levantou, interrompendo a conversa. «Desculpe, amigo, mas Bianca está ocupada», ele falou, sua voz firme e desafiadora. Bianca ficou sem palavras, dividida entre a pressão de Vitor e o magnetismo de Luca. A tensão no ar era palpável. Vitor, visivelmente irritado, lançou um olhar fulminante para Luca, mas este apenas sorriu, como se estivesse se divertindo com a situação. «Não se preocupe, Luca, eu só estava conversando com ela», Vitor disse, tentando manter a calma. «Mas, Bianca, eu realmente gostaria de falar sobre nós». Bianca respirou fundo, lutando contra o turbilhão de sentimentos. A voz de Clara ecoava em sua mente, avisando-a sobre os perigos. Ao mesmo tempo, a presença de Luca era como um chamado inegável. O que ela deveria fazer? «Vitor, eu...» começou Bianca, mas foi interrompida por Luca. «Você pode falar com ele depois. Agora é minha vez». A assertividade de Luca fez Vosbissolio se encontrarem mais uma vez, e Bianca sentiu uma onda de excitação misturada com medo. O olhar de Vitor se endureceu enquanto ele tentava entender a situação. A cada segundo que passava, a tensão aumentava. Bianca estava em uma encruzilhada emocional, e a escolha entre o passado e o desconhecido a aterrorizava. Depois de alguns instantes, Vitor se afastou, mas não sem antes lançar um último olhar para Bianca, repleto de frustração e dor. Ele não estava disposto a desistir facilmente, e ela sabia disso. A confiança que ele ainda tinha em seu amor a fazia sentir-se culpada, mas a atração por Luca era avassaladora. Com Vitor fora de cena, Luca puxou uma cadeira para Bianca, gesticulando para que ela se sentasse. «Então, Bianca», começou ele, sua voz baixa e envolvente. «O que você faz aqui além de servir vinho?» Ela hesitou, ainda sentindo a pressão da situação. «Trabalho, como você pode ver. E você, o que faz no Brasil?» «Estou aqui para expandir os negócios da minha família», respondeu Lucas sorrindo de maneira charmosa. «Mas estou começando a achar que meu verdadeiro negócio pode ser você». Bianca sentiu o calor subir em seu rosto. O que ele estava dizendo? Era um elogio ou uma ameaça velada? Ela queria rir, mas a seriedade em seus olhos a impediu. «Luca, você sabe que não é seguro para mim me envolver com você», disse ela, tentando ser firme, embora sua voz estivesse carregada de emoção. «Eu sei, e é exatamente por isso que quero que você me conheça melhor». Ele inclinou-se para frente, a intensidade em seu olhar a fazendo sentir-se exposta. «Eu não sou como os outros».
Bianca mordeu o lábio, lutando contra a tentação de se deixar levar. O mundo que Luca representava era tudo o que ela sempre evitou, e entretanto seu coração pulsava na esperança de que houvesse mais nele do que apenas a vida do crime. Isso não é uma decisão fácil para mim, Luca. Não precisa ser. Apenas me dê uma chance. Vamos nos encontrar novamente, e você verá que não sou o monstro que todos dizem que sou. O convite ecoava em sua mente, enquanto ela lutava contra as inseguranças e os medos que a acompanhavam. Ao mesmo tempo, o desejo de conhecer mais sobre ele a atraía como um ímã. O que o futuro poderia reservar? Enquanto Bianca tentava organizar seus pensamentos, Clara surgiu novamente, desta vez com uma expressão mais relaxada, mas ainda preocupada. Desculpe interromper, mas precisamos ir. O turno está acabando e não quero que você fique sozinha aqui. Clara sorriu, mas os olhos dela estavam repletos de preocupação. Bianca percebeu que o tempo estava se esgotando e a decisão que ela precisava tomar ainda estava em sua mente, fervilhando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Sim, eu vou, Bianca respondeu, olhando para Luca com um misto de relutância e curiosidade. Vamos nos encontrar, Luca. A frase saiu de sua boca antes que ela conseguiu pensar, mas a ideia de ver Luca novamente a deixou nervosa e animada ao mesmo tempo. O que isso significava? Ótimo, ele disse, um sorriso satisfeito no rosto. Espero por você. Enquanto Bianca se afastava, sentiu o olhar de Luca a seguir. Seu coração batia acelerado e a adrenalina corria em suas veias. Clara olhou para ela, uma mistura de apreensão e compreensão em seu olhar. Você sabe que isso pode não acabar bem, não é? Clara perguntou assim que saíram do restaurante. Eu sei, mas eu preciso descobrir o que está por trás dele, Bianca respondeu, seu tom mais decidido do que ela realmente se sentia. Clara balançou a cabeça, sem saber o que dizer. O amor e a amizade estavam em conflito e ela queria proteger Bianca de um mundo que poderia destruí-la. Pense bem, Bianca, você não quer se machucar novamente. Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto elas caminhavam para o carro. O que Bianca não sabia era que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O mundo de Luca era sedutor, mas também traiçoeiro, e, na busca por amor, ela poderia se perder completamente. Antes que a história seguisse para os próximos capítulos, a pergunta que pairava no ar era: o que você faria no lugar de Bianca? Você se arriscaria por amor, mesmo sabendo dos perigos? Se você está gostando dessa história e quer acompanhar o que acontece a seguir, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum capítulo dessa emocionante trama. A jornada de Bianca e Luca apenas começou e você não vai querer ficar de fora. Enquanto a noite avançava, o restaurante estava mais vibrante do que nunca. As luzes tênues criavam sombras dançantes nas paredes, e o murmúrio das conversas se misturava à música suave que ecoava pelo ambiente. Bianca, com o coração acelerado, sentia a adrenalina percorrendo suas veias. Ao lado de Luca, a atração era palpável, mas o medo também o era. Ele era um mafioso, um homem que carregava o peso do mundo nas costas, e que, a cada olhar, a fazia questionar suas escolhas. Após uma série de encontros secretos, Bianca e Luca se viam cada vez mais envolvidos um com o outro. Os momentos juntos eram intensos, recheados de sorrisos, olhares demorados e toques sutis, mas a sombra do mundo do crime pairava sobre eles. A cada encontro, Bianca se perguntava se estava fazendo a escolha certa. E quando Luca a convidou para uma festa em um local discreto, um misto de excitação e apreensão tomou conta dela. A festa era para poucos, uma celebração que Luca organizou para seus amigos mais próximos. Ele prometeu que seria uma noite especial, longe dos problemas que cercavam sua vida. Mas, assim que Bianca entrou no local, o clima mudou. As risadas se tornaram tensas e ela percebeu que havia algo no ar, uma expectativa que a deixava inquieta. Luca, sempre charmoso, a segurou pela cintura e a apresentou aos seus amigos. Mas ela sentia que as palavras dele eram apenas uma fachada. Enquanto a música tocava, Bianca tentava se soltar daquela sensação estranha. Decidiu se afastar um pouco da agitação e encontrou um canto isolado, onde poderia respirar. Mas, em um instante, o que parecia ser uma noite tranquila se transformou em um pesadelo. A porta foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, seus rostos cobertos.
O pânico tomou conta da festa. Gritos ecoaram e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Bianca, paralisada pelo medo, viu Luca se colocar na frente dela, protegendo-a instintivamente. O olhar dele era de determinação, mas também de desespero. Ele sabia que a situação era grave. Os homens armados começaram a exigir dinheiro e joias, mas o que mais os motivava era algo mais profundo, uma rivalidade antiga, uma disputa que ameaçava não apenas a vida de Luca, mas também a de Bianca. "Fique aqui!" ele gritou, enquanto tentava se mover em direção aos homens. Mas Bianca, tomada pela coragem e pelo amor que sentia, não poderia simplesmente ficar parada. Ela se adiantou, chamando a atenção dos atacantes. "Por favor, não machuquem ninguém", ela pediu, sua voz trêmula, mas firme. Para sua surpresa, um dos homens, um sujeito magro com um olhar frio, a encarou. Ele parecia hesitar. "Quem é ela?" perguntou, olhando para Luca. "É minha mulher", Luca respondeu. A intensidade em sua voz transparecia a importância de Bianca em sua vida. O homem hesitou, mas a situação rapidamente se deteriorou. Em um movimento inusitado, uma troca de tiros começou, ecoando pelas paredes do local. Bianca ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. Ela viu Lucas se mover, lutando para proteger não apenas a si mesmo, mas também a ela. No meio do caos, Bianca percebeu que a vida que Luca tentava deixar para trás estava se tornando sua realidade. A adrenalina a fez agir. Ela se virou, tentando encontrar uma saída, mas a porta pela qual tinham entrado estava bloqueada. O desespero se apoderou dela, e a única coisa que conseguia pensar era em sua família, em Clara e o que tudo aquilo poderia significar. "Luca!" gritou, buscando por ele. Ele estava lutando, mas seus olhos se encontraram por um breve momento. A conexão entre eles era intensa, um lembrete do que havia se tornado e do que ainda poderia ser. No entanto, antes que pudesse se volver, um grito a fez congelar. Vitor, seu ex-namorado, estava no meio da confusão, olhando em volta, visivelmente perdido. O olhar dele encontrou o dela, e um sentimento de traição e confusão se misturou em seu peito. Como ele estava ali, e o mais importante, qual era o seu papel nessa história? "Bianca, venha comigo!" ele gritou, estendendo a mão. A imagem de Vitor, aquele que um dia havia amado, a fez hesitar. Mas o que ela viu nos olhos dele não era proteção, mas uma necessidade de controlar a situação. Ele estava ali por um motivo, e não era para salvá-la. "Não, fique longe de mim!" ela respondeu, seu coração batendo forte. A adrenalina fez com que ela se afastasse dele, voltando a olhar para Luca, que agora estava lutando contra um dos homens armados. Em um momento de clareza, Bianca percebeu que a vida de Luca não era a única em jogo. Ela estava profundamente enredada em um conflito que não escolheu, e Vitor tinha laços com o mesmo crime que ameaçava Luca. O passado que ela pensava ter deixado para trás estava de volta, e a decisão que precisava tomar a sobrecarregava. "Luca!" ela gritou novamente, sua voz cheia de emoção. "O que você vai fazer?" Ele a olhou, e o silêncio entre eles foi mais poderoso do que qualquer palavra. "Vou acabar com isso", ele respondeu, determinado. E naquele instante, Bianca percebeu que o amor que sentia por ele era real, mas também carregava o peso das escolhas que ele fizera. O confronto se intensificou, as balas ecoavam e a fumaça começou a se espalhar pelo ambiente. Luca e Bianca estavam cercados e a única saída parecia ser uma escolha dolorosa. Ela se lembrava das palavras de Clara sobre os perigos de se envolver com um homem como Luca. Mas a realidade era que ela não poderia simplesmente se afastar. O amor a puxava de volta. Então, em um momento de desespero, ela decidiu. Em uma fração de segundo, Bianca se lançou na direção de Luca, agarrando-o pelo braço. "Vamos sair daqui juntos!" ela gritou. Ele a olhou surpreso, mas a determinação dela era contagiante. "Você não precisa disso, Bianca!" Ele respondeu, mas ela não estava disposta a desistir. A conexão entre eles havia se fortalecido e, mesmo em meio ao caos, ela sabia que a única maneira de sair viva era unindo forças. O olhar de Luca se suavizou e, em um gesto inesperado, ele a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço. "Você é a única coisa que eu não quero perder", ele sussurrou.
E naquele momento, Bianca entendeu que o amor, mesmo no meio da tempestade, poderia ser a única saída. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Vitor, que havia tentado se aproximar, foi empurrado para o lado por um dos homens armados. Ele caiu e o olhar de Bianca se voltou para ele, a confusão dominando sua mente. O que ela deveria fazer? A vida dela, a vida de Luca, tudo estava interligado em uma rede de escolhas e consequências. Bianca, vamos! Luca insistiu, puxando-a novamente. Mas o dilema a consumia. O amor a chamava, mas e se Vitor fosse um aliado? E se ele tivesse uma solução? Mas, no fundo, ela sabia que a única coisa que ele queria era controlá-la, manipular a situação a seu favor. Eu não posso deixá-lo, ela gritou, mesmo sabendo que estava se colocando em risco. O olhar de Luca se endureceu. Você tem que confiar em mim, ele não é quem você pensa que é. E então, uma revelação a atingiu como um raio. Vitor não estava apenas ali por acaso. Ele tinha laços com a gangue rival, algo que ela havia suspeitado, mas nunca confirmado. O coração de Bianca disparou. O passado que ela pensou ter enterrado estava voltando para assombrá-la. E, ao mesmo tempo, a única pessoa que verdadeiramente a compreendia, Luca, estava lutando para salvá-la de um destino que ela mesma poderia ter escolhido. A tensão aumentava. Bianca sentia que o tempo havia parado. O dilema se tornava mais claro. O amor por Luca ou a lealdade ao passado com Vitor? A escolha era dela. E, pela primeira vez, ela percebeu que precisava decidir não apenas por ela, mas por todos os que estavam envolvidos. O que ela faria? Até onde iria por amor? E assim, com o olhar fixo no de Luca, ela respirou fundo. Vamos sair daqui, juntos. Eu escolho você. A decisão estava tomada. O amor a guiaria, mesmo em meio ao caos. E com isso, eles se lançaram para a saída, prontos para enfrentar o que estivesse por vir, juntos. A atmosfera do elegante restaurante italiano estava carregada de tensão. Bianca, envolta em seus pensamentos, sentia o peso das decisões que deveria tomar. A imagem de Luca, com seu sorriso sedutor e olhar profundo, não saía de sua mente. Ele a havia tirado de sua zona de conforto e, ao mesmo tempo, a colocado em uma encruzilhada. A vida que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. Após o ataque da gangue rival, Bianca e Luca haviam conseguido escapar, mas o susto serviu de catalisador para que ambos confrontassem seus medos e anseios. Naquela noite, enquanto se escondiam em um local seguro, Bianca olhou nos olhos de Luca e viu não apenas um mafioso, mas um homem vulnerável que lutava contra as correntes de um passado que o aprisionava. Eu não quero essa vida para você, Bianca, disse Luca, sua voz baixa e intensa. Eu estou tentando mudar, mas não sei se consigo. Bianca respirou fundo. Era a primeira vez que ela realmente via a fragilidade dele. O homem que parecia tão forte e imbatível agora parecia perdido. Era uma escolha difícil, mas ela sentia que sua conexão com ele era profunda. Luca, eu não posso ignorar o que você é e o que isso representa. Mas eu vejo você, não apenas como um mafioso, mas como alguém que busca um futuro diferente. E eu quero fazer parte disso, se você realmente quiser mudar, respondeu ela determinada. Naquele instante, uma nova esperança nasceu entre eles. Bianca decidiu que não podia deixar o medo governar sua vida. Ela estava disposta a correr riscos, mas com limites. Vamos fazer isso juntos, mas você precisa se afastar dessa vida, por nós, disse ela firme e resoluta. Enquanto retornavam para a cidade, a tensão entre eles se dissipou, dando lugar a uma nova intimidade. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam, mas agora como parceiros. A jornada não seria fácil, mas a conexão que haviam formado era forte o suficiente para suportar as tempestades. Com o passar das semanas, Luca começou a se distanciar do mundo do crime. Ele tomou decisões corajosas, se afastando de antigos aliados e buscando meios de legitimar seus negócios. Bianca o apoiava, mas também o desafiava a se manter firme diante das tentações que o cercavam.
Juntos, eles exploravam novos sonhos e Bianca começou a se preparar para a prova de sommelier, com Luca ao seu lado, sempre a incentivá-la. Clara, a melhor amiga de Bianca, observava com um misto de preocupação e esperança. Ela se tornava cada vez mais convencida de que Luca poderia ser a mudança que Bianca precisava. Em uma conversa franca, Clara disse: "Eu vejo a luz nos seus olhos novamente. Você está feliz e isso é o que importa." Os dias se transformaram em meses e a vida de Bianca e Luca começou a florescer. Eles enfrentaram desafios, sim, mas juntos. A relação entre eles se fortaleceu e o amor que havia surgido em meio ao caos agora se tornava um porto seguro. Porém, nem tudo era perfeito. Vitor, o ex-namorado de Bianca, não estava disposto a desistir. Ele ainda se sentia possessivo em relação a Bianca e, em um momento de desespero, tentou confrontar Luca. A situação ficou tensa, mas Bianca interveio, mostrando a Luca e a Vitor que ela havia feito sua escolha. "Eu não sou mais a mulher que você conheceu, Vitor", disse Bianca com firmeza. "Eu cresci e estou em um caminho diferente agora. Luca é parte desse caminho." A determinação de Bianca foi um divisor de águas. Vitor, percebendo que não tinha mais controle sobre a vida dela, finalmente se afastou, permitindo que Bianca seguisse seu destino sem amarras do passado. No dia da prova de sommelier, Bianca estava nervosa, mas também cheia de expectativa. Luca a acompanhou até o local, segurando sua mão com firmeza. "Você é capaz de tudo, não se esqueça disso", disse ele, olhando em seus olhos e transmitindo toda a confiança que ele sentia por ela. A prova foi desafiadora, mas Bianca se lembrou de tudo o que havia aprendido, de todas as noites em que estudou e praticou. Quando recebeu a notícia de que havia passado, a alegria a preencheu. Ela correu para Luca, que a aguardava ansiosamente. "Conseguimos, Luca, eu consegui!" exclamou, com lágrimas nos olhos. Ele a abraçou com força, e naquele momento, ambos sabiam que estavam construindo uma nova vida, longe do passado sombrio e mais próximos dos sonhos que compartilhavam. O amor deles era a base dessa nova jornada. Com o tempo, a reputação de Luca começou a mudar. Ele se tornou um empresário respeitado e Bianca uma sommelier reconhecida. Juntos, eles abriram um pequeno bistró que combinava a paixão de Bianca pelo vinho com a culinária italiana que Luca amava. O restaurante se tornou um sucesso, simbolizando a união de suas vidas. O público que acompanhou a história de Bianca e Luca não apenas torcia por eles, mas também se inspirava em suas lutas e conquistas. E a mensagem era clara: o amor verdadeiro pode superar barreiras, medos e até mesmo os fantasmas do passado. Ao final de cada episódio de sua nova vida, Bianca sempre lembrava de onde havia vindo e do poder que havia encontrado dentro de si. Ela costumava compartilhar suas reflexões nas redes sociais, convidando todos a se unirem a ela em sua jornada. Se você está assistindo isso, lembre-se, nunca é tarde para mudar sua história. Busque seu sonho, não deixe que o medo te impeça. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Compartilhe sua história nos comentários. Eu adoraria saber como você está lutando pelos seus sonhos. E assim, com um sorriso no rosto e um coração cheio de esperança, Bianca sabia que a vida era uma jornada e cada passo que ela dava ao lado de Luca era um passo em direção a um futuro brilhante. O passado ficou para trás, mas as lições o acompanharam, moldando quem ela era e quem escolhia se tornar. E no final, isso era tudo que importava.